Boa noite, Botucatu. Boa noite, Brasil. Olha quem tá chegando. Hoje, dia 12 de junho de 2025, exatamente são 19 horas e 30 minutos. E a gente está começando agora, né, o nosso Entre Amigos. Como sempre, quero aproveitar a oportunidade para agradecer você, que sempre tira um tempinho para assistir ou minha entrevista inteira ou um pouquinho delas, a minha gratidão, tá? Nós sabemos que existem excelentes programas, tanto na TV aberta como na fechada, e ter o privilégio, ainda que fosse uma pessoa me assistindo, eu já seria grata. E hoje eu fico feliz, né, Ilcinho? A gente sempre costuma agradecer, porque as nossas visualizações passam de 2.000, 3.000 pessoas que nos assistiram. E para mim é motivo de gratidão, tá? Então você que está assistindo, fica ligadinho, compartilha, porque a partir de agora está no ar com vocês o Entre Amigos. Entrevistas, informação, tendências, curiosidades e a sua participação. Agora, Entre Amigos, com Cris Teixeira. E já voltamos. Vocês viram que eu comecei o programa, né? Com uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, a Regina, que faz parte aí do pessoal da equipe da Chafariz, é isso? Grupo de Teatro Chafariz, e entrou em contato comigo a nossa querida Solange Rivas, que está aqui do lado. Seja bem-vinda, Solange. Pode falar no microfone só. Boa noite, obrigada, Cris. Imagina, hoje de manhã ela entrou em contato comigo, falou, olha, eu posso dar um recadinho no seu programa? Quando eu fui olhar o que era, falei, é lógico que pode. Então, por esse motivo, a gente vai começar o programa de forma diferente. Eu quero ler o que ela mandou aqui para mim e depois ela vai explicar um pouquinho, tá? Olha que legal. Em comemoração dos 30 anos da Companhia de Teatro Chafariz, ela apresenta o espetáculo baseado no clássico O Primo Basílio. Nossa, esse livro é maravilhoso. De Eça de Queiroz. Últimas apresentações no Teatro Gino Carbonari, aonde vai acontecer, gente, fica ligadinho na data. Dia 13 de junho, sexta-feira, a partir das 8 da noite, e domingo, dia 15, né, de junho, a partir das 7, tá? E aí, ela trouxe um presente, tá? Para você de Botucatu, os meus seguidores e também do programa aqui Entre Amigos, vão pagar meia entrada, tá? E aí eu vou dar uma oportunidade aqui para ela, para falar um pouquinho dessa peça, né? Que fala aí de um marco, né? Que é o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Fica à vontade, conta um pouquinho pra gente o que as pessoas que forem lá assistir essa peça vão poder se deliciar, porque é uma peça maravilhosa. Sim, modéstia à parte né? A peça está muito bem cuidada. A adaptação, eu fiz uma adaptação da obra do Eça de Queiroz, que é um clássico da literatura portuguesa, na verdade, da literatura mundial. Com certeza, é isso que eu ia falar. E é um clássico, e como todo clássico, ele não fica vencido, ele é sempre atual. Sempre atual. Sempre atual. Sempre atual. E fala de paixões. Proibidas, né? Proibidas. Fala de chantagem, da luta de classes, uma coisa que sempre houve e sempre haverá, né? E sempre haverá. E a história de Luísa. Luísa é uma mulher casada, da classe média alta, casada com o engenheiro Jorge. Ele viaja, ela fica sozinha, e quando aparece um primo com quem ela teve um namoro de juventude, muito adolescente. O primo volta a Lisboa, que ele estava em viagens pelo mundo, e eles têm um romance. Proibido de sinal, né? Proibido, porque ela é casada, então é um caso de adultério, né? E a empregada pega umas cartas dela, e aí o jogo vira. A empregada, Juliana, que é até... quem faz a empregada é um ator, curiosamente, o Roberto Cordovani. Um abraço, Roberto.
que é um ator que mora na Europa. Na verdade, ele mora na Galícia, né, entre Portugal e Espanha. E ele veio para fazer a Juliana. Que maravilhoso! Sim, ele também está na direção da peça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ao total, nessa peça, tem quantos atores? 5. Nossa, bastante. É bastante. 5. E você que organizou tudo, fala um pouquinho para mim do seu trabalho. O que você faz dentro da companhia? Olha, eu sou dramaturga, né? Maravilhoso. E também faço a direção. Que Nessa eu estou maravilhoso. compartilhando, nós estamos fazendo juntos a direção e a produção dessa peça. Regina estava aqui do meu lado, falou que não queria falar. Ô, Rê, mas deixa eu te falar. Você faz parte da companhia. Qual que é o seu papel dentro da companhia de teatro, meu bem? Eu sou atriz. Ai, que coisa lá. Deixa eu te falar uma coisa, te contar um sonho. Quando eu era mais jovem, o meu sonho era atuar. Quando tinha teatro, porque hoje não tem mais, né? Mas quando tinha teatro na escola de personagem, eu sempre participei. E como eu gostava de ler muito e decorava fácil, eu sempre fazia os papéis que tinham mais participações na escola. E aí, as professoras na época incentivavam o teatro, a cultura, que é uma coisa maravilhosa. Só que eu lembro que eu morava lá na periferia de São Paulo, e assim, era um sonho muito, mas muito distante fazer teatro. Não estava nas minhas condições, nada. E aí eu acabei guardando esse sonho no bolso. Mas sempre tive vontade de atuar, de fazer teatro, porque você vive. É uma coisa muito gostosa o teatro, né? O teatro é uma arte assim que a gente vê muito valorizada e nunca esquecida. E você é uma comunicadora, né? Ai, obrigada. Ouvindo isso de você. Uma comunicadora está, de uma certa forma, dentro das artes cênicas. Com certeza. Né? Então, você também faz parte desse universo artístico, que é maravilhoso. Não, sim. A comunicação em si, igual hoje, vocês me deram a honra de estar aqui, olha, uma mega profissional, outra artista, gente. Meu Deus, eu falo, né? É Deus que nos presenteia, né? Sim, e aí você essas 2 apresentações, uma vai acontecer na sexta e outra no domingo, né? Isso, na sexta-feira, às 20 horas, no Gino Carbonari. Sim. Os ingressos são pela Mega Bilheteria. Ah, tá na Mega ainda. Então Tá a pessoa na entra lá Mega. no site da Pode Mega, entrar no site, adquire, quem precisar comprar na hora também. vai ter lá a venda. Vai ter a venda. O povo de Botucatu gosta de teatro. A gente vê que Sim. quando tem espetáculo lá, a galera comparece. Sim, sim. Muito legal. E no domingo, às 19 horas também Mais cedo. lá, mais cedo, né? E também pelo Mega Bilheteria. Pela Mega Bilheteria. Eu vou fazer o esforço para estar lá na sexta-feira. Que bom. Na que sexta-feira, eu não lembro da minha agenda muito, mas eu acredito que eu não tenha compromisso. E eu vou fazer um esforço para estar indo lá ver, porque eu amo, eu choro, eu me identifico. Nossa, é um mar de emoções o teatro E pra essa mim. peça vai ver, né? Porque a peça é muito emocionante. Ela é muito emocionante. A história prende. Ô, Rê, e nesse espetáculo especial você participa? Não, nesse não. Nesse você só tá lá dando um apoio. Isso, só apoio. Tá dando um grande apoio para Que maravilha, que maravilha. Então é isso. E deixa eu te perguntar, esse é o único trabalho que você fez aqui na cidade, no teatro, ou teve mais algumas coisas para o povo relembrar de você? Não. A gente trabalha desde 1995. Aqui em Botucatu mesmo? Aqui em Botucatu. A companhia é de Botucatu, foi fundada aqui pelo diretor Kim Marques, que já faleceu. Nossa, tem história para contar. Tem história para contar. A gente é uma companhia de repertório e nunca paramos. Então, você vai firmar com o meu público hoje, tá? Você já conheceu o endereço e a gente vai marcar de você vir dar uma entrevista aqui para mim. Vamos deixar alinhado. Se tiver espaço na tua agenda, depois vocês me confirmam. Ó, você vê que o estúdio cabe uma sentada aqui, mas aqui a gente precisa mais cadeira. Se quiser vir com o elenco, pode vir. A gente deixa meio que alinhado na primeira quinta-feira de julho. Se você não tiver espetáculo, nada, para vir aqui contar um pouco da sua história, porque eu vou querer saber
né? Como uma mulher tão simpática, delicada. Como que você entrou nessa, de trabalhar nesse mundo artístico, de dramaturgia? Eu vou querer conhecer um pouco da história da Rê. Quero que vocês me contem tudo, porque eu moro recentemente em Botucatu, não conheço muita coisa e vou querer aprender, porque tem muita gente de casa que vai estar assistindo hoje e vai falar que também não conhecia, vai querer conhecer a sua história. Eu fico muito honrada. Muito obrigada. Pode vir com quem você quiser, depois você vai me passar o nome de quem vai participar aqui. A gente, qualquer coisa, precisa montar um estúdio maior, que aqui é igual coração de mãe. Vocês vão me contar tudo e a gente vai divulgar o trabalho de vocês, até para buscar mais apoiadores, incentivadores e quem sabe novos atores. Vai que dessa vez eu faço uma escola de teatro e vou estar lá trabalhando para você. Realiza o sonho. Não é verdade? É. Quer falar mais alguma coisa, minha querida? Fica à vontade. Pode falar o nome dos atores que vai participar dessa peça. Manda beijo, manda abraço, fica à vontade. Então, os atores são o Roberto Cordovani, né, que faz a Juliana. Sim. Nós temos o Arnaldo Silva, que faz o Primo Basílio. Olha que... E o Jorge, marido dela, ele faz 2 papéis. Que legal! A Beatriz Campos, que faz a Luísa. E o João Luca Pilan, que faz o Sebastião, que é o amigo da família. Sim, sim. E eu faço Tia Vitória. E tia Vitória tem história para contar, tia Vitória, né? É verdade. Poxa, que legal. Então, gente, olha, para você aqui daí de casa, tá? Não perca, vai estar frio mesmo. Olha que ideia boa, dia 13, até porque dia 12, né? Dia dos namorados, muita gente não vai conseguir sair no dia de hoje, então amanhã, sexta-feira, você vai lá no teatro, se não der tempo de você comprar o seu ingresso, como ela citou aqui, lá na entrada chega um pouco de antecedência, óbvio, compre o seu bilhete, assiste essa peça maravilhosa, porque é uma paixão proibida de como ela mencionou aqui rapidamente, uma mulher que era casada, o marido foi trabalhar a viagem, volta um primo, ex que teve um namorinho na adolescência e se torna uma grande paixão, e a mesma vira refém da empregada. Eu quero conhecer essa história, porque a empregada que acha tudo, você de casa, cuidado com a sua empregada, tá? Agora não é mais carta, é WhatsApp, né? Mas toma cuidado. Coloca lá a mensagem trancada, porque a coisa tá feia. A maldade não muda, né? Não. Não muda. Quando a pessoa quer aprontar, nessa época dessa peça, adultério ainda era crime. Aí a doutora vai falar aqui que vai entrevistar. Acho que desde 1970 que adultério não é mais crime, né, doutora? Dá uma pesquisada, depois você fala aí olha no Google aí, depois você me fala. Porque eu acho que se fosse agora, ia dar uns tapas na orelha, alguma coisa, ia ser um noticiário, mas não ia dar processo. Mas, você que ficou curioso, sexta e domingo, teatro... O Primo Basílio. O Primo Basílio. É isso uma aí. história de 1878. Então, gente, olha quantos anos atrás. Século XIX. Século XIX. Gente, é uma coisa para você aplaudir de pé. Grandes atores estão lá de nomes, tá? Então, vamos compartilhar essa informação e vamos comparecer em massa, porque Botucatu é da cultura. Botucatu o povo ama. Tá bom? Meninas, eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado. E assim, não esqueçam, chega lá na portaria e falam, eu vi no programa, junto com elas, tá? No Entre Amigos com a Cris Teixeira, nós estávamos todos lá entre mulheres e paga meia. Tá bom? Isso mesmo. Quem estiver seguindo Entre Amigos, paga meia. Então, é isso. Falou que assistiu a propaganda, a divulgação aqui na 14 News. Entre Amigos, paga meia, tá bom? Gente, eu vou para um rápido intervalo, vou chamar meus patrocinadores agora, porque na volta, quem vai estar? A poderosa doutora Priscila Paganini. Ela escolheu um tema que vai arrebentar a boca do balão. Fique ligadinho, eu já volto. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Até já. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos apresentando Entre Amigos, com Cris Teixeira. Loja Estilo Nobre, 15 anos vestindo com modéstia e estilo, social feminino e masculino, adulto e infantil. Trabalhamos com ternos até o tamanho 74 e moda plus size feminino até o 54. Rua Coronel José Vitoriano, Vilas Boas,
número 134. Loja Estilo Nobre. Seu estilo, nosso estilo. Dutch Beauty. Os melhores serviços com os melhores profissionais. Cabeleireiros, barbearia premium, podologia, micropigmentação paramédica, próteses de areolas, lash designer e muito mais. Dutch Beauty, Rua General Teles 753, no centro de Botucatu. Loucas por Esmaltes, especializada em esmaltes, cosméticos, acessórios e diversos produtos para suas unhas. Oferecemos serviços de manicure e alongamentos. Agende o seu horário 99752-0702. Loucas por Esmaltes. Fica no subsolo 2 do Supermercado Confiança, ao lado da lotérica. Loucas por Esmaltes. Autoestima e uma transformação completa. Everton Giraldi, cabeleireiro há 9 anos, especialista em mechas, alisamento, gloss e alinhamento térmico, tudo para a saúde dos fios. Cuidado especial também com fios brancos, seja para realçar ou alcançar um visual moderno e sofisticado. Atendimento no Salão Dutch Beauty, Rua General Teles, 753, no centro de Botucatu, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Everton Giraldi, técnica e cuidado que o seu cabelo merece. Dentes desalinhados não são dentes doentes. Meu nome é Maísa Zanini, eu sou ortodontista e eu quero falar sobre a polêmica envolvendo a atriz de White Lotus e o programa SNL dos Estados Unidos. A atriz que interpreta a Chelsea, da última temporada de White Lotus, tem os dentinhos um pouquinho inclinados para frente e ela tem diastemas, que são vários espaços entre os dentes. E na semana passada, o programa Saturday Night Live fez uma sketch a respeito do White Lotus da última temporada e vários personagens foram retratados, só que retrataram a Chelsea, a Amy Wood, se eu não me engano, Amy Lou Wood, dessa maneira. E durante a história da sketch, era dito que ela tinha dentes podres. E eu quero esclarecer uma coisa. Você ter dentes desalinhados não significa que você tem dentes doentes, não significa que você tem dentes podres, como foi retratado na sketch. Ela só tem diastemas, que são os pequenos espaços entre os dentes. Inclusive, o diastema é super comum. Você pode encontrar ele em famosos como Elton John, a Madonna, o Ronaldo, que depois fechou com faceta, e até em ícones da beleza, como a Brigitte Bardot. E o diastema dela era tido como um charme. E os diastemas, eles são causados por vários fatores, tanto genéticos quanto comportamentais. Pode ser que os seus dentes sejam um pouquinho menores do que eles deveriam ser, pode ser que eles sejam um pouquinho desproporcionais para o tamanho da sua boca. Pode ser que você tenha uma agenesia, que é quando você não tem um dente permanente e acaba sobrando mais espaço arcada. Pode ser que você tenha um freio, que é um tecido que fica bem aqui no meio, que é um pouquinho mais fibroso. Então, quando os seus dentes estavam erupcionando ou então nascendo, né, como a gente diz a grosso modo, o freio não permitiu que os dentes se fechassem. Ou então você tem o hábito de colocar a língua e jogar os dentes para frente, que acaba aumentando o espaço no alinhamento, e é o que eu acho que acontece com essa moça. E nenhuma dessas causas sugere o comprometimento dos dentes, nenhuma dessas causas sugere que esses dentes estejam perdidos ou podres. E é mais uma questão ortodôntica, não faz parte do que a gente diz que é uma mordida ideal, mas é estético. Pode ser que te incomode, pode ser que não te incomode.
me incomodava. Por isso, essa sou eu com 12 anos antes do tratamento ortodôntico e essa sou eu com 32 anos depois do tratamento ortodôntico e depois de fechar o meu dentinho com a resina. Então é isso, era isso que eu queria trazer hoje. O diastema é um problema estético, um problema ortodôntico e não um problema de saúde bucal. Não significa que os seus dentes estejam condenados ou então que você tenha dentes podres. Doutora, o facelifting resolve a flacidez da papada também? Sim, o facelifting ele engloba também a região cervical. Nessa região é onde se trata então a papada. Pode ser feita uma incisão abaixo do queixo e por aqui se retira o excesso de gordura e também pode se aplicar pontos no platisma medial e no digástrico, deixando o pescoço bem angulado. É um resultado rejuvenescedor, eficiente. Eu sou o Dr. Fausto Viterbo, cirurgião plástico, e trato o envelhecimento facial com técnicas adequadas, duradouras, permitindo um resultado natural e rejuvenescedor. Não perca a oportunidade de fazer a sua avaliação personalizada. Clique aqui abaixo e marque a sua avaliação. Voltamos a apresentar Entre Amigos, com Cris Teixeira. E já estamos de volta, gente. 12 de junho, o amor está no ar. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje não, tá? O Silvio pode continuar rodando os patrocinadores aí, que eu quero agradecer esse povo. Gente, esse povo que me apoia. Joyce Mello, massoterapeuta, uma profissional maravilhosa. Eu sempre costumo dizer, preço justo e qualidade é nessa querida aí. Pode rodar, Ilcinho. Érica de Castro, a minha querida esteticista, tá com valor muito legal por limpeza de pele, toda essa parte de estética corporal e facial, ela manja. Para você que quer fazer botox, toda essa parte de tratamento estético, Érica de Castro, chama ela no Instagram dela ou no WhatsApp, que aí ela vai te passar quais são os valores. Eu super recomendo, porque faço o tratamento com ela e amo. Tem mais alguém? Tem! Oriol Modas. Gente, a Oriol Modas, eu vou te falar principalmente dela hoje, porque, ó, Dia dos Namorados, para você que não deu um presente ainda, dá tempo, tá? Ela trabalha com masculino, feminino, infantil, tem a parte de perfume, creme, tudo a pronta entrega. Então, vocês chamam ela aí no Instagram, já faz uma visitinha, qualquer coisa, manda um disquimoto, pegar um Uber, um 99, sei lá. O importante é não ficar sem dar o presentinho, hein? Ó, vocês têm prazo, né? Fala que não deu tempo, liga lá pra Patrícia, né, Pati? E faz a compra aí, beleza? Bora lá. Eu não tinha como deixar de falar da promoção que começou este mês na clínica de depilação a Laser Dream, que vocês sabem que agora eu sou a nova responsável pela unidade aqui de Botucatu com muito orgulho, e tá cheio de promoção para você que é namorada, namorado. Gente, ó, é presente ter a pele lisinha, tá? Pelo amor de Deus, pele com foliculite, pelo encravado, manchada por causa de pelo, é coisa do passado. Pode rodar aí, sim. Olha só. Gente, fala pra mim. Você fazer um tratamento completo de 10 sessões de axila por R$ 97,00 é mais barato que o Presto Barba que você usa e ainda deixa sua axila escura. Chama a gente lá, entra no nosso Instagram, Laserdream Botucatu, agenda lá sua avaliação, o seu horário e compra seu pacote. Mais alguma? Tem. Olha lá, gente, a gente vende muito esse pacote de meia perna, que é do joelho para baixo. Olha, R$ 67,00 por mês e você vai ter aquela perna lisinha, vai chegar o verão toda linda, todo lindo. Vai, Icinho. E tem esse pacote que é mais completo, gente. A parte das axilas, do buço, joelho, a parte íntima e meia perna. Gente, quem sabe... o que eu tô falando vai entender. R$100 para você ficar com a pele lisinha, ter o colágeno ativado e ficar livre dos pelos, não, é muito barato, tá? Então chama a gente lá no Instagram e adquira o seu pacote na Laser Dream. Nós estamos pertinho. Nós estamos localizados aqui no Shopping Boulevard, no piso 1, tá? Só chegar aqui, pega o elevador, primeiro andar, vai lá, faz sua avaliação. O atendimento nosso é das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. E aos sábados, das 9 à 1, eu espero você, tá bom? Vem com a gente, fica com a pele linda. Tem mais alguém, Sim? Não tem, tá? Gente, antes de começar a minha entrevista,
O amor está no ar, na verdade. Eu quero fazer um agradecimento aqui em especial, porque eu fui surpreendida com esse lindo buquê de flores. A câmera, ó, olha só. Só que o que me chamou a atenção, que eu quero divulgar, é o laço, a decoração, que até a doutora que está aqui ficou encantada, gente. Maravilhoso. E sabe de onde é? Da floricultura do bairro, tá? Veio com um cartãozinho aqui, que é coisa pessoal minha, mas olha que lindo este buquê, tá? Então, para você que não presenteou a sua amada, ainda dá tempo, tá? Corre lá, o atendimento agora já acabou, né? Que já passa de 8 horas. Mas sexta-feira eles atendem, sábado eles atendem. Olha que buquê lindo, gente. E assim, eu amo rosa vermelha, sou apaixonada. Mas, ó, não dá nem coragem de abrir o buquê. Olha que coisa linda. Obrigado, gratidão pelo carinho. E eu amei, né? Abafa o caso, né, doutora? Gente, bora lá, que a gente tem muito assunto para comentar. Eu estou aqui mais uma vez e me senti muito honrada, porque essa mulher, ela sabe o que ela fala. Empoderada, inteligente. Eu gosto de conversar com mulher inteligente. A doutora Priscila Paganini, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Cris. Boa noite. Ai, que linda que ela tá, gente! A mulher é muito Obrigada. alta, é muito elegante e muito inteligente. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E vamos conversar desse assunto que eu adoro. Bora! Olha, gente, a gente estava conversando pelo WhatsApp e aí chegamos num consenso. O tema, né? Direito de família descomplicado. O que você precisa saber? Porque direitos, quando a gente fala-se de direito, né, já começando a nossa entrevista, nossa, a gente, se precisar, faz uma lista imensa, né? Mas às vezes nem tudo é direito, tem muita coisa que é dever. As pessoas confundem, viu, doutora? Direito com dever. Ah, confunde. Na verdade, às vezes as pessoas até nem levam em consideração os deveres. Nem leva. Só quer saber dos direitos, né? E uma coisa legal que a doutora, galera, estando aqui com a gente, ela vai poder nos orientar judicialmente falando. Não é aquele papo que você coloca lá no Google e só sai besteira. Aqui você está falando com uma pessoa que tem propriedade no assunto e ela montou toda a pauta bonitinho. Ela vai nos orientar, eu também vou aprender, também vou querer saber, porque é sempre direitos familiares, sempre... Se não é com a gente, é com alguém da família ou com o vizinho. Exatamente. Ou com o próximo, né? O microfone é todo teu. Conta lá. Como que tá a tua vida? Como que tá o seu trabalho, sua família? Bora lá. Ah, tá tudo indo bem, graças a Deus. Não tenho muito do que reclamar. Ô, benção. A vida tá caminhando, a gente nem fala muito pra não estragar. Os olhos gordos, né, doutor? Exato. Os olhos, a zica. Gente, show inveja. A inveja não é de Deus, tá? E aí, vamos lá. Quando a gente se fala de direito da parte da família, uma pergunta que eu quero te fazer. O que mais chega lá no seu escritório que você fala... Que até para a gente ter decidido chegar nesse tema é porque tem coisa que tá complicado e as pessoas não estão se ligando. Fica à vontade. Olha, Cris, hoje em dia não, assim, eu tenho muita demanda, né? E eu acredito que todo advogado familiarista também fique bastante nessas questões, que é pensão. Pensão é um assunto, assim, que é polêmico. E pesa. Pesa, aparece bastante. Tem muitos mitos em cima da pensão, em cima de guarda, do tipo de guarda escolhido, do regime de convivência. Exatamente. Então, assim, eu acho que esses são três pontos importantes que chegam bastante no escritório: pensão, guarda e regime de convivência. Mas o próprio divórcio, propriamente dito, né, também, que acaba normalmente englobando essas questões, né, não necessariamente o divórcio, porque a pensão pode existir independente de ter um casamento ou não, né? Mas o divórcio também, acho que se sucede aí na lista de procuras, lá no escritório, né? E depois vem outras coisas ali, como a parte sucessória, que acaba entrando um pouco nesse direito de família também, que é inventário, planejamento familiar, né? Que aí seria um planejamento para o casamento, que tipo de regime escolher, né? Tem muita gente que tem dúvida sobre o regime de comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens. Então, ali a gente seria um direito mais preventivo, né?
né? A gente orienta ali os clientes, porque nesse caso vem o casal, né? Normalmente, para ter esse tipo de orientação, qual tipo de regime escolher. Hoje em dia, tenho tido bastante procuras também com relação a pautas novas no direito de família, como, por exemplo, a regularização da união estável. Muita gente antigamente vivia já em união estável. Esse termo nem existia, na verdade, antigamente, né? Hoje em dia já existe, hoje em dia já é regulamentado, mas poucas pessoas hoje em dia fazem uso do instrumento correto, que é a certidão de união estável, né, que é regulamentado em cartório, onde você escolhe o regime, fica tudo documentado desde quando começou, tudo bem certinho ali. Então tenho tido bastante procura também, um aumento da procura desse tipo de assunto. Também outro assunto aí que tem chegado bastante, e que são assuntos novos, é a questão de família socioafetiva, famílias multiparentais, né, que são novos tipos de família que vem sendo cada vez mais reconhecida pelo judiciário. Sim, sim. Então, esse tipo de coisa vem aparecendo bastante também, e eu acho bem importante que a gente dê voz a famílias múltiplas, né? Ah, não, com certeza. E assim, você mencionou aí algo que eu já quero começar a tacar fogo no parquinho. Falar, assim, uma coisa que eu não entendo e eu quero que você me explique, tá? Eu queria entender qual que é a diferença do casamento, né, ali feito no cartório bonitinho, para um documento de união estável, porque o trabalho é o mesmo, né, da pessoa ir lá marcar o casamento ou faz lá a declaração de união estável, porque pelo que eu entendi, de acordo com as mudanças da lei, na época que eu li alguma coisa sobre isso, digamos que a pessoa estivesse namorando 2 anos, já tinha direito. Então, já que vai fazer a união estável, doutora, essa declaração, por que não casa de uma vez? Qual que é a diferença? Olha, Cris, o casamento tem mais formalidades, né? Vamos dizer assim. Então, não é tão simples. Para a união estável, você vai no cartório, você com seu companheiro, e faz ali o documento de união estável, fica pronto na hora. Fica pronto na hora. Você coloca ali data de início, porque não necessariamente, vamos supor, se eu vou hoje no cartório, não significa que eu estou começando hoje, não. Às vezes eu já estou vivendo em união estável há 5 anos, há 3 anos, sei lá. Há um tempo. Então você pode fazer de forma retroativa. Você pode colocar uma data retroativa de início. Você deixa consignado ali no documento a data de início dessa união, né? E também você pode escolher ali, falar qual regime de bens que você quer que seja regida essa união. E aí, a partir desse momento que é registrado essa união estável, formal, no cartório, passa a valer todos os direitos de um casamento. Não, sim. Mas aí vem a questão, como você mencionou aqui. Digamos que a pessoa faz 5 anos que está junto. Não tinha união estável, porém... Não tinha o documento, você quer dizer? Isso, no documento. A lei mudou com relação a alguma coisa, vamos supor, eu estou com fulano e a partir de hoje união estável, porém me separei, só que aí, se eu conseguir comprovar na lei que eu não estava com ele a partir daquele documento só, que eu tinha uma vida, uma união sem ser declarada antes, digamos, vamos dar um exemplo, totalizando 10 anos, a lei ainda reconhece, porque com provas antigamente era reconhecido. E agora? Pode reconhecer também, né? Obviamente que vai demandar de um bom trabalho feito pelos advogados, né? Entendi. Mas o ideal é que você, já que você vai registrar essa união, então que se registre na data correta, porque essa provavelmente vai ser um questionamento que o juiz vai fazer. Se você já estava com a pessoa, por exemplo, desde 2015 e registrou essa união em 2020, por que você já não mencionou lá pro cartorário, né? Faz sentido. Pro oficial, que você já estava, sendo que você tem essa possibilidade. No casamento, você não tem essa possibilidade de colocar uma data retroativa. Retroativo. Né? O casamento é um documento mais formal. Você não pode chegar lá e fazer na hora. Você precisa de testemunha, precisa de no mínimo 5 dias. Então são várias, tem outras formalidades que requerem, então, né? Essa diferença é interessante. Então, assim, para você de casa, tá? Que não é casado e quer formalizar,
Nessa declaração de união estável, como a doutora está explicando aqui, gente, você pode colocar a data retroativa. Ó, você está lá morando 30 anos com a pessoa, ela nunca te reconheceu. Você pode chegar lá e falar que em 1900 e tanto você começou a união ali. Mas assim, brincadeiras à parte... Sim, mas ambos têm que ir no cartório. Não é só um, tá, gente? Não vai dar pau. É uma dúvida. Para essa declaração de união estável, obrigatoriamente a pessoa tem que estar morando debaixo do mesmo teto, porque agora sabemos que tem casamento por aí que cada um é na sua casa. Não, desde que esteja configurado, né, os elementos da união estável, que é uma união pública, contínua, duradoura, e com o intuito de formar família, o requisito de morar debaixo do mesmo teto, vamos dizer assim, não é primordial. Que não maravilha. Precisa. Eu posso ter uma relação e a outra parte morar numa casa, eu morar na minha, e a gente mesmo assim dividir as contas, dividir os planos, dividir o planejamento familiar como um todo. Poxa, que legal. E aí dá pra, como você falou, né? A partir do momento que faz essa declaração, né? Aí tem a opção também de ver qual é o tipo de união que vai fazer, se vai dividir, não vai... Sim, igual casamento. Sim. Só que é importante, Cris, falar, essa é uma das coisas que eu acho bem importante. Você perguntou qual que é a diferença da união estável e do casamento, né? Sim. E muita gente fala assim, mas a gente já vive juntos há tanto tempo. Antigamente, né, logo que saiu o Instituto da União Estável, falava-se que porque a lei fala em união pública, duradoura, contínua, com o intuito de formar família. Essa é o dispositivo da lei. Só que assim, o que significa uma união contínua e duradoura? Para mim, uma união duradoura pode ser uma união de 10 anos, para você pode ser de 1 ano. Então, é um conceito aberto. Então, a jurisprudência, os doutrinadores entenderam como falar assim, fixar 2 anos. Mas hoje em dia, pode ser... Eu mesmo tenho casos de união estável com um tempo menor, que iniciou e viveram em união estável e terminou em menos de 2 anos. E não é por isso que não deixou de ser uma união estável. Com certeza. Entende? Então, as pessoas acham que só a partir de 2 anos que configura a união estável. Não. Se tiverem presentes os outros requisitos... Né, principalmente o intuito de formar família, e essa união for pública, duradoura, né, ainda que um espaço de tempo menor e ainda assim contínua, com certeza a gente consegue comprovar. Mas, o que eu acho importante, né, mencionar, o que eu ia dizendo, que às vezes as pessoas falam, mas eu já vivo em união estável mesmo, se acontecer alguma coisa, é só eu entrar no judiciário e pedir meus direitos, por exemplo, né? E a pessoa não vai atrás de regulamentar. Só que chega no fim, vamos supor, né, que essa relação chegue ao final. E aí, ou então, chegar ao final não significa dizer que as partes quiseram que ela chegasse ao final, que elas quiseram se separar. Pode ser que chegue ao final por um evento maior, que, no caso, a morte. Uma das partes morreu. E aí, como é que ficam os direitos sucessórios dessa pessoa que ficou viva? No caso dessa declaração, quando a pessoa vem a óbito, acontece alguma coisa, a pessoa que fica tem direito à pensão como se fosse casada? Tem direito à pensão. Nossa, olha que maravilha. Tem direito à pensão. E aí, se a pessoa não tem a união estável regulamentada no cartório? Morreu, não tem como comprovar. Aí a pessoa vai lá no INSS, vamos supor, ficou 15 anos casada. Casada não, em regime de união estável, Sim. né? Convivendo em regime de união estável. E aí essa pessoa construiu uma vida, construiu patrimônio, ajudou ali, de repente a pessoa tem uma doença, ajudou na doença. Enfim, viveu uma vida em conjunto. Aí chega lá no INSS... E quer se habilitar como dependente para receber a pensão. E o INSS vai fazer o quê? Eu posso garantir para você que o INSS vai negar. Vai negar. Por mais que essa pessoa tenha provas, o INSS vai negar. E essa pessoa vai ter que se socorrer do judiciário. E provavelmente, se ela tiver documentação, né, ela vai conseguir essa pensão. Mas quanto tempo ela vai demorar até conseguir? E se ela não tiver, e se o juiz não entender que as provas que ela está mostrando ali são suficientes para comprovar a união estável? Concordo. Então você fica assim, num lugar à mercê do olhar de terceiro, que no caso seria o juiz ou o INSS. Sendo que você pode se antecipar e ir lá no cartório regulamentar a sua situação. Que é uma coisa fácil, como você falou, até porque se tem esse serviço da parte de vocês que são advogados, não tem o porquê querer correr esse risco futuro, já começa por aí. Sim. Uma dúvida, você falando, eu fico pensando já. No caso, você vai lá, faz a declaração.
Da mesma forma que acontece o divórcio quando se casa, na união estável, quando acabou o relacionamento, também não pode se esquecer de ir lá e desfazer isso? Com certeza. É a mesma coisa. Com certeza. A gente chama de dissolução de união, de união estável. Dissolução. Isso, porque é importante, da mesma forma que é importante colocar ali um início, uma data de início da relação, né, da união estável, é importante colocar uma data fim, porque se você já tem uma data de início no cartório ali, declarada, vamos supor que vamos supor que eu vivi em união estável, Sim. E aí a gente se separou e eu não regulamentei a dissolução, certo? E eu adquiro uma dívida. E aí eu não pago essa dívida. O patrimônio do meu ex-companheiro ali pode estar sujeito a ser penhorado ou qualquer coisa por ocasião dessa dívida que eu adquiri. Por quê? Se na união estável rege o regime da comunhão parcial de bens, os bens da outra parte estão respondendo pelas dívidas que eu adquiri enquanto nós estivermos em união. Com certeza. Então, se você não coloca fim e eu adquiro uma dívida, por exemplo, o outro patrimônio continua à mercê. Então, você falando nesses pontos, é algo que as pessoas de casa com certeza não sabem, porque na minha cabeça, tá? A união estável era para você fazer um documento, porque eu acredito que essa tal de união estável, doutora, surgiu porque antigamente, quando você morava junto, que é o famoso amigado, né? Juntar aos trapos, aí o marido ia lá, queria colocar a esposa no convênio médico. Aí o convênio não aceitava, porque não era casado. Isso. E aí passou-se a fazer o quê? Eu lembro porque eu vivi isso. Faz uma declaração, né? Pede lá para um escritório, para uma papelaria digital, uma declaração, você vai colocar o nome dela, tal. Você tem filho com ela, o registro da criança, que aí o convênio acaba aceitando. Aí eu acredito que, graças a Deus, né, a lei foi lá, falou, tá tendo muita procura, então vamos regulamentar. Isso. Porque o que acontece? A pessoa passa a ter direitos legais, porque você está no convênio da pessoa, vai ter um bebê, como que não vai participar de todos os benefícios de uma empresa, né? Exato. Acho que começou pelas empresas. E assim, porque muitas pessoas viviam em união estável, né? E vive até hoje. Exato. Então, a lei, qual que é a função da lei? Ela tem que acompanhar a evolução da sociedade, vamos dizer assim, 100%. né? Então, por conta disso que se regulamentou, como você mesmo diz, a união estável, né? Porque as pessoas... tem essa questão que você mencionou, com certeza, de plano de saúde, que é bem comum. Nossa, tem a questão de associação em clubes. Isso, né? Para ser dependente em clubes junto com aquele que já era titular. Plano familiar, sim. Mas eu acho que, mais do que tudo, é essa questão do falecimento. Não, com certeza. Porque a pessoa falecia e quem ficava totalmente sem direitos. E eu conheço, viu, pessoas até que moravam em São Paulo, que eram amigas da minha mãe, que o marido morreu, e aí a gente perguntou o que aconteceu. Não era casado. Então você vê, olha a falta de informação, o que faz, né? Quantas pessoas tem ainda na sociedade que hoje vivem aí, né, uma vida difícil, porque o esposo morreu, e naquela época pessoas, né, humildes, né, que vinham de fazenda, de roça, às vezes não tinham nenhum registro. A minha avó conta, minha avó, que ela fez o registro dela quando ela foi casar minha mãe. Ela não tinha documento. Sim, então, eu tenho até um caso, Cris, vou contar bem rapidinho aqui. Conta. Porque é bem exatamente isso que você está me falando, né? Uma cliente que ela foi casada, ela morava em São Paulo também, e ela era casada, assim, vivia em união estável, né? Sim, a gente fala casado porque é a mesma coisa, no fim das contas, né? Vivia em união estável, tinha 3 filhos com o companheiro. Nossa. Né? E ele sofreu um acidente e morreu. Veio a óbito, né? E aí ela deu entrada no INSS, conseguiu a pensão pros filhos, mas não conseguiu o reconhecimento de companheira. Mas, de todo modo, ela recebia ali a pensão pros filhos, então ela teve tempo, vamos dizer assim, para correr atrás do direito dela, né? E ela lá em São Paulo foi atrás de vários escritórios. Todos falaram para ela que ela não tinha direito de receber a pensão, porque ela não era casada.
Nossa. E ela tinha 3 filhos com ele. Ela tinha como provar que ela estava morando com ele, inclusive, até o final da vida dele. Porque, de repente, o fato dela ter simplesmente 3 filhos com ele não significa que eles viviam em união estável, necessariamente, né? Sim. Eles podiam ter se separado antes. Mas não, tem ali ela reconhecendo o corpo, ela fazendo... Tem todos os dados dela naquele trâmite de funerária mesmo, né? Sim. Tem pra ela ali como a pessoa que estava correndo atrás daquilo, né? No hospital. Isso, tudo isso. E aí, mesmo assim, esses advogados que ela consultou lá em São Paulo, falaram que ela não tinha. Veio para Botucatu e resolveu conhecer outros advogados também. Sempre falaram para ela que ela não tinha direito. Ela, muito persistente, entrou sozinha no INSS e o INSS, como a gente já sabe, nega, né? O INSS negou. E aí, um dia, conversando, ela falou para mim essa história. Eu falei, não, mas você tem direito. Aí ela, não, mas todo mundo me falou que eu não tenho. Foi em grandes advogados em São Paulo, porque a minha cunhada pagou um escritório super caro para fazer consulta e falou que eu não tinha direito e tudo mais. Eu falei, pois eu acredito que você tem. Se você quiser testar, perder você não vai nada, né? Não, ela já tinha, exato, doutora. E aí a gente deu entrada, foi em 2017 que a gente deu entrada nesse processo. Foi super demorado, porque... né, já fazia 21 anos. E de lá pra cá a lei mudou tanto, né? Já, sim. Mudou muito. Já fazia mais de 20 anos que o marido dela tinha falecido, né? Nossa. Mais ou menos por volta de 20 anos, uma coisa assim. E aí a gente deu entrada no pedido, foi negada para o INSS. Fizemos vários trâmites, pedimos o reconhecimento da união estável pós-morte. É possível fazer esse reconhecimento de união estável pós-morte. Depois que a pessoa morreu. Isso. Fizemos esse reconhecimento, entramos na justiça e ganhamos. Ó, que maravilha! A ação. Parabéns! Ela ficou imensamente grata e recebeu todos os atrasados desse 20 tempo. 20 anos. 20 anos não, porque os filhos dela recebiam, né, a pensão. É verdade, tinha então, pensão. A partir do momento que o filho mais novo parou de receber, ela recebeu os atrasados a partir dessa data até a data que foi doutora, implementada. Imagina como você ficou feliz em ter ajudado extremamente ela. Gratificante. E você acreditar na história, por isso é importante você consultar uma pessoa especialista, né? E sentir a dor do cliente, exato, né? Exatamente. Sentir a dor. Exatamente. Gente, olha que história. Eu adoro contar essa história, porque realmente é uma coisa que eu fiquei muito grata, ainda mais por saber que ela tinha recebido tantos nãos antes, né? E aí você fala, eu tava ali com poucos anos ali de formada, né? Você fala, nossa, mas se tanta gente já falou não pra ela, né? Falou que não é possível, mas eu tô vendo que pra mim é claro, é evidente que tem direito, né? Mas vamos tentar. Eu acho que eu tento e dou o meu melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer pelos nossos clientes. Você sabe que, na minha opinião, tanto como advogado, como médico, uma coisa que pesa bastante na decisão é a opinião, a visão que você tem. Com certeza. E eu vejo, em você, doutora, um diferencial muito grande. Eu conheço vários advogados aqui na cidade, em São Paulo também, mas eu vejo que o seu pulso é mais firme. Você é inteligente, conhece tudo de lei, mas você tem um lado muito positivo de não desistir. Uhum. Entendeu? Quando eu vejo você falar, né, com essa garra, com essa determinação, eu vejo que você se coloca no lugar Exato. do seu cliente e vai atrás, ainda que tenha 50 não. Porque eu, querendo ou não, ouvindo você falar todo o processo que ocorreu, eu chego à seguinte conclusão. Os advogados que pegaram a causa dela antes, não falando mal, respeitando a visão, é um caso muito vai ser muito demorado, muito preocupante, vai ter que envolver outras coisas, não vai valer a pena. E você não foi nem pelo retorno financeiro, mas mais por falar, não, eu vou conseguir, você acreditou. Sim. E isso fez toda a diferença. E essa questão de justiça mesmo, não é justo que essa pessoa que viveu, que teve 3 filhos, que acompanhou, que teve, né, um final tão trágico assim, fica agora totalmente desassistida. Né? E ela já tinha perdido o bem mais pessoal que foi exposto ao acidente. Sim. Ainda fica sem um suporte? Não. Exato. Com certeza. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A lei, ela é muito boa, né? Lógico, tem, como a gente comentou naquela vez que você veio aqui, tem algumas brechas na lei que precisa ser mudada muito. Mas essa parte que você está comentando é um diferencial. Imagina quantas famílias serão beneficiadas com essa mudança que veio assim para revolucionar. Sim. Só que a pergunta que não quer calar, menina. Você estava aí falando, estava pensando. Viu? Será
que as igrejas, que eu sou evangélica, né? Será que as igrejas aceitam essa declaração de união estável, tanto a católica como a evangélica, assim como aceitam o casamento no cartório? É uma pergunta que fica, e você que assistiu o programa, que for líder religioso, manda para mim que depois eu respondo no próximo programa, porque surgiu essa dúvida. Porque quando você vai para casar na igreja alguma coisa, você tem que levar a certidão de casamento. Sim. Só que, pelo que você está me falando, a certidão de união estável, ela só não tem burocracia como tem a do casamento, que vai para os proclames, que se sai no diário oficial e biriri barará. E é a mesma coisa. Eu fico com essa dúvida no ar. Olha, eu acho que não tem problema, até porque o fato de você pode fazer a união estável, né? Eu tô falando isso de um achismo meu, porque eu também não sei, né? Mas você pode fazer a união estável e ainda assim casar no religioso. Não, sim, né? Então eu acredito que porque para a religião, para as igrejas, penso eu que o mais importante seja esse casamento que você faz perante a Deus, né? A quem quer que essa E você mencionando, acredite. eu acho que você quebrou uma imagem que a pessoa tinha da união estável muito importante. Porque eu falo como eu, né, imaginava. Para mim, a união estável era nada mais, nada menos que uma declaração que você fazia para apresentar num clube, num convênio médico, numa escola de uma criança, e que não tinha vínculo legal. Só que o que você falou aqui para mim, eu fiquei mega feliz. Tem um vínculo, sim, assim como um casamento. E tem começo, meio e fim. E o que favorece é que o quê? Diferente do casamento, ele pode começar com data retroativa. Exato. Vai ter um monte de gente batendo na porta do seu escritório para saber mais informações sobre isso. Nossa, pois muito não, legal. Lá pra Você isso. viu, né? Sim, eu vou ligar para sua noiva e vou falar para ela fazer já a declaração de união estável, porque esse negócio de juntar dinheiro para casar nem precisa mais, né, doutora? Não precisa. Faz a declaração, vai ali, come uma coxinha com uma coca, tá resolvido o casamento, isso aí. não é? Nossa, que maravilha. Bora lá, doutora. A gente vai falar agora mais do quê? Que esse assunto já esquentou aqui. Olha, Cris, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre... Eu queria pegar essa parte de pensão e guarda, que tem bastante dúvida, as pessoas acham que pensão... Vamos sentar o pau, que é um assunto longo. Pode falar. Vamos começar assim. Eu tenho uma dúvida. Quando você... Vou falar no meu caso. Quando eu me separei, foi consensual, ambos queriam. Logo de cara já foi falado para mim que a guarda era compartilhada. Só que o que entende que a compartilhada? Que divide tudo e aí que tá o BO. Por quê? Geralmente, eles perguntam lá pra gente, a moradia da criança vai ser com quem? No meu caso, eu disse que era comigo, entendeu? Mas só pra entender, Cris, desculpa te cortar, mas Pode assim, cortar, doutora. você falou, falaram que a guarda seria compartilhada. Quem falou? Quem determinou isso? Então, quando eu fui, a gente foi lá no Sejusc, que o pessoal hoje, quando vai separar, é muito rápido lá, né? Certo. Foi lá no Sejusc, aqui de Botucatu, no fórum, né? Como era consensual, chegamos lá. E aí ela pegou e falou, tá tudo certo, é isso mesmo, então tá, E aí ela já foi citando, a guarda compartilhada, foi falando dos direitos, né? Aí ela perguntou se eu já sabia, eu falei, não. Aí eu falei o que eu queria, tudo, tal. E aí, ficou por isso mesmo. Assim, não teve problema entre eu e ele, porque não tínhamos brigado, entramos no consenso. Porém, eu já vi casos que não foi assim. Foi citado lá, guarda compartilhada na hora da separação, só que não é esclarecido. E aí, a única coisa que é perguntada, que para todas as pessoas que eu conversei falou isso, aonde que vai ser a moradia da criança? Com a mãe. Tá, beleza. Então, o que a gente, que a mãe subentende? Toda vez que o pai quiser pegar como é compartilhada, pode ficar lá. Só que a gente percebe que tem pai que faz vista grossa nisso. E eu queria que você explicasse. No caso, a guarda compartilhada, desde que não atrapalhe a rotina da criança, continua tendo aquela mesma visão pela lei? Ou seja, se não vai atrapalhar a escola da criança, toda a rotina da criança, pode-se ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, ou um dia com cada um. Isso daí ainda gera dúvida. Porque no meu caso, eu falei, tudo bem, se ele quiser pegar, pegou. Mas teve alguém da minha família que precisou do marido para ajudar com as crianças na escola, porque não tinha com quem ficar. Ah, não, eu só vou pegar um final de semana, ele pega e outro ela fica. Não vou ficar. Eu falei, mas a guarda não é compartilhada? Essa
é a maior Conta dúvida tudo pra nós, doutora. que as pessoas têm sobre guarda compartilhada. Primeiro, vamos só explicar. Hoje em dia, a guarda compartilhada, ela é o que o judiciário entende que tenha que ser o primordial, né? Então, a guarda compartilhada se impõe perante a guarda unilateral, né? Esse é o entendimento do judiciário hoje em dia. Desde que atenda os melhores interesses da criança, que os pais consigam ter uma boa relação entre si. Contudo, Cris, o que as pessoas confundem muito é guarda compartilhada com regime de convivência. A guarda compartilhada, ela não tem nada a ver com isso que você está me falando, com o regime de convivência, que ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Por isso que te perguntaram, na casa de quem que vai morar? Porque se fosse igualmente separado, não tem uma residência. Ela reside nas duas casas, se for da mesma forma. Ela seria uma sem teto. Não tem uma residência fixa, né? É uma residência ali ambulante, vamos dizer. Então, na guarda compartilhada, a criança tem uma residência fixa e aí se estabelece um regime de convivência, que é outra coisa. A guarda compartilhada não diz respeito a quanto tempo o genitor, que geralmente o lar de residência é materno, né? Normalmente, mas pode ser do pai também, mas pode o que a gente ser mais... do pai, que eu conheço vários casos que o pai que assumiu o BO. Mas tem vários, mas a maioria dos casos, eu posso garantir para você, é o lar materno, o lar de residência fixa, né? E aí estabelece-se, então, um regime de convivência para o pai. Pegar uma vez por semana na escola, e aí alternar os finais de semana, ou então duas vezes na semana, mais os finais de semana alternados, ou então todos os dias buscar para levar na escola, e a mãe retira da escola, qualquer coisa. Aí não tem uma regra. Aí cada família vai decidir o que é melhor para si. Mas o quanto a criança vai conviver com os genitores diz respeito a regime de convivência. O que a gente chamava antigamente de visitas. Falava assim, quanto tempo que o pai visita o filho? Pai não visita. Pai tem que conviver com a criança. Então, também mudou a nomenclatura. Hoje em dia, é regime de convivência. A guarda compartilhada, ela diz respeito a decisões e responsabilidades referente a aquele filho. Então, assim, vamos mudar o nosso filho de escola. Em qual escola a gente vai colocar? Vamos decidir com relação à religião. Qual religião ele vai seguir? Vai ter um passeio na escola. Você concorda? Você não concorda? Quando a guarda é unilateral, vamos supor, eu tenho guarda unilateral. Eu posso mudar minha filha de escola a meu bel prazer. Eu tenho que, obviamente, avisar o pai dela. Mas eu posso mudar. Se eu tenho uma guarda compartilhada, nós temos que compartilhar dessa decisão da mudança da escola. Nós temos que compartilhar de uma viagem que a escola vai fazer com essa criança que saia da cidade aqui, né? Uma viagem, obviamente, vai sair da cidade. Vamos supor que a criança, eles vão para um passeio para Minas, um exemplo. Olha, o pai tem que concordar. Se eu tenho guarda lateral, eu posso assumir sozinha. Eu posso dar eu tenho o poder de dar essa autorização sem consultar ele. Obviamente que o pai tem que ser informado do onde a criança vai estudar, do passeio que vai fazer, qual religião vai seguir. Ele tem que ser informado, mas ele não precisa necessariamente participar das decisões. Na guarda unilateral. Na guarda compartilhada, não. Na guarda compartilhada, ele tem que participar das decisões e das responsabilidades, obviamente. Tá, mas aí vem a questão agora, então. Vou jogar uma situação aqui. É difícil de se controlar isso e monitorar, certo? Digamos que o pai, ele tá sabendo que a mãe vai viajar ali para Bauru com os filhos. Certo. E se ele não concordar, que medidas de acordo com a lei ele pode tomar? Vai na delegacia, faz um boletim, fala que não está autorizando a viagem. Como que ele pode proibir isso? Depende. Vamos supor que seja no final de semana da mãe. A mãe pode viajar. Vamos supor, estou no meu final de semana com meus filhos, né? E quero ir para Bauru, com esse exemplo que você pegou. Eu comunico, olha, fulano, esse final de semana nós vamos procurar, mas eu não quero. Porque tem alguma... se tiver um justo motivo, ele pode procurar os direitos dele. E agora, se for o final de semana dele? Aí não.
Aí eu preciso pedir pra ele. Falar, olha, esse final de semana eu tenho um compromisso em Bauru, eu gostaria de levar nossos filhos e você autoriza? Porque aí ele tem que... O final de semana é dele. E aí, nesse caso... Aí vai do bom senso, que é uma coisa que as famílias, infelizmente, não tem. Quando se separam, elas perdem. E quem que é o bom é a senso. criança? Com certeza, gente. Porque assim, ó, o pai, muitas vezes, o que eu vejo é assim, ou o pai ou uma mãe fala assim, não, é meu final de semana, eu não abro mão. Mas no fim das contas, Cris, você vê que é só pra atingir o outro. É pirraça, é né? só pirraça. E aí... faz isso pra atingir o outro e impede. Mas se for o final de semana dele, não tem muito o que falar. Se for o final de semana da outra parte. Mas as partes têm que entender que tem que ter o bom senso, porque a vida não é quadrada. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o juiz determinou que eu tenho que ficar esse final de semana. Mas não, a gente pode trocar. Eu posso ir eu posso ficar com as crianças esse final de semana e você fica no próximo, que seria o meu. E pronto. Tá tudo certo. E a criança vai ficar feliz. Exato. Porque é uma coisa que, se a gente for analisar, não dá certo, não tem como. A justiça, que já tem um monte de coisa para resolver, pendência, ficar monitorando. E eu fico imaginando, imagina a cena. Ligar para a polícia, falar, viu, eu tô te ligando porque meu marido tá indo viajar com os meus filhos, não autorizo. Com tanta coisa para fazer, com tanta demanda... Mas se o final de semana, se tiver dentro do período de convivência do pai, você pode fazer isso, que a polícia não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. A menos que você fale assim, ó, meu ex-marido está indo viajar com os meus filhos, é o final de semana dele, mas ele está alcoolizado. Ou então ele não está em condições de dirigir por uma questão física, está com o braço quebrado, por exemplo, então não tem condições de pegar a estrada. Ele está fazendo uso de drogas, eu tenho medo dele consumir alguma substância durante a viagem. Que aí ela comprova, né? Que ela tá preocupada com o bem-estar da criança. Exato. Agora, se o pai vai viajar para visitar os pais, para fazer um passeio com as crianças, e estiver dentro do regime de convivência dele, do período de convivência dele, infelizmente, tá tudo certo. Pra mãe não cabe nada. E vice-versa, obviamente, né? E tem uma situação também, porque é tanta coisa, né? Que é assim, tem uma situação que eu acredito que você já deve ter uma resposta bem na ponta da língua. Quando tem, né, esse negócio, vamos lá, criança foi pra casa do pai na sexta-feira e vai voltar no domingo. Ótimo, perfeito. Só que nesse meio tempo, o pai vai lá mesmo pagando a pensão, ele compra roupa, a criança precisa de um dentista, ele paga, tal. E aí, eu escuto uma situação assim de algumas pessoas. Nossa, você vê, né? Além de eu pagar a pensão, que a lei me estipulou, eu pago lá e descontar do meu lerite, eu ainda, quando vou ter que sair com os meus filhos, eu tenho que comprar roupa, porque eles não têm. Eles pedem uma mochila de escola para mim. Ela foi lá fazer o orçamento odontológico, passou para mim. Eu não acho certo pagar, mas eu faço porque os meus filhos vieram para minha casa sem uma blusa de frio. A minha filha venceu um sapato. Aí eu queria que você passasse uma orientação. Por quê? Eu não vou falar não só o lado da mãe, mas do pai também. Por quê? Esse negócio de... você paga a pensão. Aliás, a pensão é o quê? Para cobrir moradia, alimentação. Ótima pergunta, Cris. Entendeu? O que os pais... Esse é os BO que tá rolando ultimamente aqui em Botucatu. O que os pais acham que a pensão, para que a pensão se destina? Porque chama pensão alimentícia, né? Para começar, o termo técnico é esse. Pensão alimentícia. E o que fica no imaginário das pessoas? Para cobrir o quê? Alimentos. Aí você chega lá no judiciário e você fala assim, olha, essa criança precisa de, por exemplo, R$2.000 para cobrir os gastos dela, né? Aí a gente comprova os gastos da criança, né? Aí o pai vem e fala assim, nossa, mas meu filho tem 3 anos, só ele não gasta R$2.000 de supermercado? Com certeza não. Não gasta mesmo. Mas não é porque chama pensão alimentícia que tem que cobrir só alimentos. A pensão alimentícia serve para moradia, lazer, educação, saúde, e educação a gente está falando, e não escola, material escolar, a mochila, matrícula de escola. E assim, aí o pai fala, isso é muito comum. Mas olha só, eu pago a pensão e ainda tenho que pagar o plano de saúde. Ou a criança veio, muitos pais falam assim, eu pago a pensão no final de semana que eu tô com eles, a mãe não manda uma cesta básica ali para cobrir o gasto. Só que assim, a pensão, Cris, eu não sei, você mencionou aí que teve uma questão de divórcio, mas raramente ela cobre integralmente os gastos da criança. Viu, mas espera aí, agora...
Uma dúvida. Quando se fala de guarda compartilhada, que você falou que não tem nada a ver, você sabia que a população subentende que quando fala-se de guarda compartilhada, eles entendem que é gastos compartilhados. Que eu já escutei pai falando assim, muito eu comum vou entrar isso. na justiça e vou provar que o meu filho, quando eu estava casada com ela, andava mais que 1.000. Por que eu vou pagar 1.000 de pensão? Se fica um pouco comigo, um pouco com ela, é 500. Sim, só e que não é bem assim. Ó, por exemplo, vamos supor que o regime seja guarda compartilhada e regime de convivência alternado, que é isso, ficar metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Então, de fato, ninguém precisa pagar nada para ninguém. Mas e a escola? Quem paga? E o plano de saúde? Quem paga? A conta chega Porque a gente não alguém. tá falando só de alimentação, moradia, água, luz, internet. Porque isso aí cada um paga na sua própria casa. Mas e a educação? Alguém vai ter que pagar. Por isso que tem que ter a pensão. Porque alguém vai ter que ser o responsável financeiro pelas despesas dessa criança. Essa criança não só mora, não só consome energia, água, internet e alimentos. Entende? Tem coisas, por exemplo... o que eu ouço bastante, até mesmo em famílias que dividem, não necessariamente igualzinho o mesmo tempo, mas que fica um pouco mais bem dividido. Porque a maioria dos casos o pai pega, agora tá mudando um pouquinho, mas assim, o que a gente via bastante o pai só via a criança de finais de semana alternados. Pegava na sexta e devolvia no domingo à noite, né? Pagava ali uma pensão michuruca e achava que estava fazendo muito. Agora, a maioria é assim. Agora que os pais têm enfegado um pouco mais durante a semana, tem tido um incentivo maior do judiciário para até aliviar um pouco a carga mental dessa mãe, né? Que fica ali com a mãe, as crianças. Então, mas vamos supor que vamos considerar uma família que tem ali... um regime de convivência um pouco mais bem distribuído, né? Não necessariamente igualzinho, mas bem distribuído, né? Então o pai fala assim, mas olha, passa quase o mesmo tempo comigo, eu tenho que pagar pensão. Mas não é o pai que vai na farmácia comprar o remédio, não é o pai que leva no médico, não é o pai que dá vacina, não é o pai que vai se preocupar com presente de aniversário. Alguém já pensou nisso? O pai pensou que as crianças vão em aniversário e levam um presentinho pro amigo? Quanto custa isso no final do mês, no final de um ano? Verdade. Eu tenho uma filha de 11 anos quase, ela vai fazer 11 anos no mês que vem. Eu de 9. Ela vai em pelo menos um aniversário por mês. Verdade. Chega final de ano, então... Pelo menos. Gente, depois de agosto, todo mundo quer fazer festa. E aí tem, fora os aniversários dos amigos, tem Dia dos Professores, presentinho de Páscoa para os professores, uma contribuição para um passeio escolar. E isso que você está mencionando, doutora... A gente não pode deixar de, como mãe, fazer, porque é a oportunidade que a criança tem de socializar. Faz parte do social. Faz parte do social. E o social tem que estar incluído na pensão. Importantíssimo. Vai todo mundo da sala ali no aniversário, menos a sua filha, que não vai levar um presente? Porque não vai, sabe? Não tem como excluir a criança do meio social dela. Porque os pais estão conflitando ali entre si. Não tem como. A criança não pode ter alteração no seu estilo de vida. É isso mesmo. Entende? Então, os pais nem sabem que tem esse gasto. Porque, geralmente, quem que vai atrás disso? A mãe. A mãe. Quem que pensa na roupa que essa criança vai? Porque a roupa do dia a dia, você tem ali a roupinha do dia a dia, mas é a roupinha pra festinha, pra um evento específico, uma festa junina, que vai nem agora, é época de festa junina. Quem que compra a bota, o chapéu, a fivela, a camisa xadrez? Quem que compra essa roupa toda? Doutora, eu tô rindo aqui porque a gente sabe que eu sou palhaça, né? Eu acho que eu já vou te contratar para pedir aumento de pensão. Porque, gente, é verdade. Cris, as pessoas não pensam nisso. Mais com isso do que com a minha filha. Mas eu sei. Gente, que... É isso. E isso, aí o cara que paga ali todo mês, meio salário mínimo, R$750 hoje em dia, né? R$760. Aí, nossa, e aí acha que tá pagando o cabelo, vem a mãe no cabeleireiro, acha que tá pagando o cabelo da mãe. Isso é verdade. Quer vir pedir a prestação de contas no final do mês, porque acha que a mãe tá fazendo a unha todo mês com o dinheiro dele? Isso é triste, não? Gente, uma criança custa caro. Custa caro, verdade. Todas as contas. Tem um caso que a gente pediu a pensão, né? E eu faço uma tabela para falar todos os gastos daquela criança, né? E hoje em dia, todas as famílias têm
internet em casa. Não tem como não ter. Como que você, de escola. como que você vai fazer um pedido de qualquer coisa? Às vezes você está em casa, você não tem carro, você vai fazer uma criança ficou doente à noite, precisa pedir uma farmácia. Pelo WhatsApp. Não tem então como. você precisa da internet. A criança se beneficia da internet, ainda que ela não use. Com certeza. E aí era um pedido de pensão para uma criança de 2 anos e tava lá. A água, listei todos os gastos, né? A gente pega, como que a gente faz a conta, o cálculo. O aluguel, nessa família eram 2 pessoas, só a mãe e o filho, né? Então eu pego o aluguel 100%, metade é da mãe e a outra metade, que é a parte do filho, são 2 pessoas na casa, a gente divide metade para a mãe e metade para o pai. Então, o pai fica com 25% desse aluguel, né? Porque 25% da parte do filho, a mãe vai assumir, metade para cada. Isso. Certo? E assim se faz com todas as outras contas que sejam compartilhadas com a criança, né? E aí, eu coloquei ali internet. E aí, o advogado da outra parte veio debochar na petição, na contestação, falando que como uma criança de 2 anos usa internet. Não é a criança que está no celular para usar a internet, gente. Pelo amor de Deus. Mas a mãe precisa. A mãe precisa para chamar para combinar a van escolar que vai levar o filho na escola, porque o pai se nega a levar. Ainda, a escola não tem mais caderninho de agenda. Exato. O grupo é do WhatsApp daquela Exato. Aplicativo que a escola adota para fazer o informativo para as mães. Mesmo. Ou seja, a mãe precisa da internet para viver. Todo mundo precisa. Hoje em dia tá tudo aqui, gente. Não tem como. Como se paga uma conta sem ter internet hoje em dia? Verdade. Então, a criança participa desse gasto. Isso entra também, querendo ou não. Doutora, nesse caso que você está falando, que é um assunto bem legal, eu adoro colocar fogo. Então, 25% do aluguel fica para o pai, uma parte de internet e tudo. Aí, vamos imaginar, supondo, tá? Que esse fulano tem um salário Botucatu, que o salário de Botucatu é só Jesus. Se a pessoa for olhar o salário de Botucatu, ela não tem filho. Já começa por aí, que é um salário ruim demais. Digamos que a pessoa ali tem um gasto, vamos pôr, a pessoa tem um salário, vamos pôr somando, descontando tudo, 2 conto. Digamos que quando a advogada entra com essa petição, o gasto da criança ali, para o pai pagar a pensão, vou dar um exemplo, tá? Chega aí a R$900. E aí? Então, aí a gente vai ter que fazer... Passa dos 30%. Por lei. E aí? Não, mas aí é outro mito. Me conte. Outro mito. Primeiro, porque a lei não fala que tem que ser 30%, 33%. Essa é uma convenção jurídica, né? Que 30% do salário do pai, que geralmente é quem paga a pensão, né? É o suficiente para pagar os gastos do filho. Mas pode ser 40%, 50% do salário do pai, sem problema nenhum. A lei permite sim que seja mais ou menos, inclusive. Eu já peguei casos da cliente vindo para, inclusive, fazer revisão de pensão, que falava lá, ele paga 10% do salário dele só. Ou 10% do salário mínimo. Então, meu Deus. Inclusive, Cris, eu não quis te interromper na hora que você estava falando, que você falou que quando você foi se separar, você foi no Sejusc e tal, e foi tudo muito rápido, muito prático, né? Eu acho que o Sejusc ajuda muito a gente na questão de celeridade, realmente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão geralmente desacompanhadas de advogado. Foi que eu pensei. E aí, o que acontece? O que falam, você acredita, você tem vários mitos aí, que é no máximo 33%. Às vezes nem pergunta nada, exato, quer ficar livre. Exato. E esse querer assinar para ficar livre é um clássico. Quer fazer logo para se livrar logo. Depois, passar 1 mês, 2, a pessoa vem e fala, nossa, mas eu assinei porque eu queria me livrar, e agora, doutora, dá para rever? Dá para rever, mas é muito mais difícil. Então, eu não aconselho, não é porque eu sou advogada, não é isso, mas eu não aconselho as pessoas irem fazer qualquer tipo de ação que seja desassistido de advogado, porque você não tem o conhecimento técnico, você ouve falar. E chega lá, você aceita qualquer coisa, você está, às vezes, perdendo o direito. E sem contar, doutora, que tem muita mãe que tem carro, ela pode sim exigir por lei, de acordo com o que você nos orientou aqui, colocar lá o gasto que ela tem com gasolina, com certeza. Com certeza, porque aí se só eu levo, só eu busco, é o meu, além de ter o gasto com gasolina, é meu tempo também. Porque eu também tenho que trabalhar. Porque o que os pais falam é que, mas eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Como se a mãe não trabalhasse. E aí, o que eles falam? Aí a mãe tem que trabalhar menos para poder dar conta da agenda do filho ali, né? E aí ele fala, mas você também não trabalha, você poderia trabalhar mais. Então, os pais querem que a mãe trabalhe tanto quanto eles e faça o que eles não fazem, porque eles estão trabalhando. É bem injusto. Eu tô bege.
O Ilcinho, você viu, né, Ilcinho? Você cuidado aí ter filho, porque se a doutora te pegar, você vai pagar 100% do seu salário e vai ficar devendo pro juiz. Menina, que mudança. Você vê como que é mito? Eu tô aqui de boca aberta porque a gente acredita. E detalhe, uma coisa que também dá briga, que eu quero comentar aqui, é quando você tá ali falando dos direitos, e aí a mãe, ela fala, olha, você tem direito... Elas falam desses 33, tá? Que eu vou falar pra mim. E aí... tem também a opção de optar ou não por direito na porcentagem da rescisão, biriri, como você fala, um monte. Aí, tem casos, né, que o marido fala, não, na rescisão não. E aí, se a mulher é trouxa, ela fala, não, tudo bem. Porque aí, a pessoa que é mediadora, ela fala, não, e aí? Até porque ele vai se levantar, né, profissionalmente, ou mandado embora. Não. Eu, no meu caso, particularmente, tá? Falei, não, eu quero sobre... qualquer valor que entre, eu exigi, e mais a parte de rescisão. Por quê? Amanhã ou depois a pessoa perde o emprego. E aí, a minha filha vai continuar dando gasto do mesmo jeito. Aí, se a pessoa não recoloca-se no mercado de trabalho, e aí, com a vez de pensão, como? Até porque a lei não tira a obrigação de pagar pensão menos desempregado. Teve uma conhecida minha que a moça lá do fórum falou para ele, mas se eu ficar desempregado... Então, qualquer quintal que você carpe, você ganha aí uns 300, que é o valor mínimo que era na época que eles falaram lá para ela, e você pode pagar, porque a criança não come, porque o pai está desempregado. Exato. É muitos absurdos que a gente ouve. É muito comum, assim, a mãe entrar com pedido de pensão, infelizmente, né? A mãe entra com pedido de pensão, o pai sai do emprego para não ter que pagar. Eu já escutei casos assim. Isso é muito comum também. Mas, ou então o pai assume uma outra família e quer vir assumir uma outra família, né? A nova esposa tem um filho, né? Um outro filho. Ele vem querendo diminuir a pensão. Nesses casos, eu sou bem rigorosa e eu sempre falo, as minhas teses são no sentido do quê? Se o pai não tem planejamento familiar, ele não pode sacrificar a pensão de um filho para outro, ele não pode tirar de um para outro, né? Porque esse também é um clássico que a gente vê. Eu sou totalmente contra, porque se eu posso ter um outro filho, muito que bem. Se eu não posso, eu não vou ter mais um para tirar da minha filha, né? Sim. Mas aí, a gente aqui, na nossa tese aqui, a gente defendeu muito a mulher. Mas vamos falar um pouco mal da mulher, que tem mulher também que é complicada. Tem situações, doutora, que a mulher, tá? Ela tinha uma vida com o cara, né? Aí ela separa, aí ela vai lá, vou dar um exemplo, tá? Porque a gente falou muito de convênio médico, mas nós sabemos que a maior parte da classe social do Brasil não tem nem convênio médico. Mas aí separou do marido, ela descobre que ele tá reconstruindo a vida dele. Aí ela vai lá, faz um convênio médico para a criança Unimed, R$350. Ela coloca a criança para fazer uma atividade física hiper saudável, coloca no Clube da Vida, R$200. Aí ela coloca a criança no balé, mais R$200, entendeu? Aí, mercado, ela vai lá, coisa que ela nunca comia, mas ela coloca lá e tira tudo e manda para advogada. Uhum. Também tem esse caso. Ou seja, aí o pai que tem que correr atrás para mostrar que aquele gasto de agora não é a realidade da criança. Eu sei que a gente vai defender que a mãe vai tá buscando um bem-estar, e você com certeza tem tese para bater em cima disso, mas eu já vi mulheres agir de má fé e queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, isso não posso dizer que não aconteça, né? Mas, primeiro, não é o meu público, assim, então não é uma coisa que eu tenho muito contato, com frequência. Né? Isso. E aí vamos supor, quando as pessoas se separam, né? Quando o casal se separa, o que eles têm que fazer logo de imediato? Fixar essa pensão. Separou, divórcio, regulamentação da pensão. Se demorar muito tempo, porque se tiver tudo isso, quando as pessoas vão se separar, elas estão morando juntos ainda, né? Ainda que estejam em conflitos, não consiga fazer um acordo, né? Cada um vai ter que ser um litigioso, qualquer coisa assim. Eu sempre prezo pelo acordo.
Mas se não dá, a gente vai pro litigioso, obviamente, né? Aí vamos pro litigioso. Você já tem, quando você entra com a ação, você já tira um retrato de qual que é aquela vida daquela pessoa. Então, assim, agora se você separa, deixa passar muito tempo, e aí sim, para regulamentar, aí você dá brecha para esse tipo de coisa acontecer. Seja para um lado, seja para o outro. Tanto um lado pode exagerar nos gastos, realmente forjar ali novos gastos, um padrão de vida que não existia antes, quanto o outro pode começar a esconder o patrimônio, trocar de carro, falar que olha só como eu tô pobrezinho, e aí... E umas coisas também que muito pai faz que é errado, né, doutora? É o quê? A pessoa tá lá trabalhando no emprego, aí digamos que ela tem outra fonte de renda de um outro trabalho, e aí como a mãe só sabe de um emprego, paga lá. Se for descoberto e a mãe conseguir comprovar, ele tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Isso é um roubo, isso é contra a lei. Entendeu? Graças a Deus eu nunca passei por isso. Isso é violência, é violência doméstica na modalidade patrimonial. É complicado porque é difícil. E uma coisa que é interessante também a gente falar. Às vezes a pessoa vai lá, casa com a mulher, ela toda bonita, toda linda, tem um estilo de vida um pouco diferente do marido, ou seja, né, ela oferece para o filho uma condição de vida melhor. Aí quando ele separa, que vai exigir a pensão, aí ele alega também, nossa, mas meu filho não precisa disso. Ué, ele casou com uma pessoa sabendo que ela tinha um nível mais alto de vida, de comer em restaurantes melhores, se vestir com uma roupa com uma melhor qualidade. Aí a pessoa querer diminuir tudo isso para caber no mundo também tá errado. Com certeza. Não é verdade? Esse argumento de que meu filho não precisa de tudo isso também é uma coisa muito recorrente que a gente ouve, né? Sim. Aí os pais vêm, né, com... olha só, porque uma criança consegue viver com tanto. E aí pega ali um extrato de uma outra realidade. Não, a gente tem que adequar para aquela realidade. Até porque a criança sente, né? Você já parou para pensar? A criança já sofre o trauma. E assim que a lei vê, a justiça não vê valores, vê a criança. A criança já sofre o trauma de ter o pai separado da mãe, que não é fácil para uma cabecinha de uma criança, e ainda tem que ouvir, porque criança não é boba. A mãe discutindo com o pai, quem vai pagar, quem não vai, é um absurdo. Fora quando não dá cadeia, né? Que aí estoura tudo. Aí é complicado, mas se o pai não tá pagando, infelizmente, a medida que a gente tem para forçar que ele pague é pedir a prisão. E hoje, lá vamos focar no seu consultório, no seu escritório, consultório. A procura que mais tem, que mais dá demanda para você é essa parte de pensão, de separação. A procura maior é pensão, com toda certeza. Depois o pessoal chega tudo desinformado, né, Priscila? Porque é muito mito, né? Muito mito, muita gente acredita nessas coisas, 33%, que tem que esperar 3 meses para cobrar a pensão, porque às vezes a pessoa já tem uma pensão estabelecida, né, judicialmente, certo. E aí o pai atrasa. E aí fala, mas eu tô vindo agora porque passou, vamos supor, 3 meses. Eu esperei dar 3 meses para poder cobrar, porque antigamente tinha de fato que esperar 3 meses para você poder entrar com pedido de cobrança, né? Mas isso já não existe faz tempo. Mas aí, nesse caso, é aquela execução que a pessoa ia preso? Isso. Hoje, a pessoa atrasou um dia, você já pode acionar, Você já pode. Já pode, né? Pode. Então, e quanto mais rápido você pedir, é melhor. Porque o processo é demorado, independente de qualquer coisa, né? Então... E não pensando que é para o cara ser preso mais rápido. Não é nisso, porque o que a gente quer não é que ele seja preso, é que ele seja forçado a pagar. Não, e assim, uma coisa que você tá falando aí, eu tô pensando numa conhecida minha, que ela falou justamente isso. O marido é um empresário aqui na cidade e, pasme se quiser, ele paga R$300 de pensão. Só que assim, se separaram já faz muito tempo, só que uma coisa que ele esqueceu, quando eram casados, foi cadastrado o e-mail da fatura do cartão de crédito. Aí vem fatura de cartão lá, 10, 11 mil. Então, peraí, como que uma pessoa que paga isso de cartão não tem condição de pagar? E aí, o que a gente faz nesses casos? Revisão de pensão. Porque não é porque... Amiga, eu vou te passar o contato dela, viu? Fica a dica. Não é porque a pensão já está estabelecida que ela não pode ser revista. Ela pode ser revista tanto para mais quanto para menos. Vamos supor, eu tenho um padrão de vida hoje que eu consigo pagar R$2.000 para o meu filho.
por exemplo, né? Só que daí eu fico desempregada, não consigo uma recolocação no mercado, ou até consigo, mas num cargo mais baixo, né? Então, a minha vida muda. Aí eu vou lá pro juiz e falo pro juiz, olha, juiz, antes eu tinha esse cargo, ganhava essa quantia e pagava essa quantia de pensão. Agora, onde eu estou trabalhando, então virei autônomo, qualquer coisa do tipo, meus rendimentos caíram, eu preciso que seja adequado à pensão. Ou então... Aí faz uma revisão. E aí o oposto pode acontecer também, quando a mãe fica sabendo que o pai tá ganhando mais, tá com mais possibilidades. Por quê? Não é que a mãe tá interessada no que, se aquele pode mais, que ela quer mais pra ela. É pro filho, porque o filho tem que ter o mesmo padrão de vida do pai. Com certeza. Não é porque o pai... por exemplo, tem de uma mulher... Esses dias eu falei assim pra ela, quanto que você acha que seria justo, né, de pensão ali, antes da gente começar a desenhar todo, né, os direitos dela ali, né, antes faça um bate-papo. Sim. Ela falou assim, uns R$800 seria bom, tá. Aí eu comecei a falar com ela, listar todos esses gastos que a gente acaba não colocando na ponta do lápis, né? E fiz a pergunta mais importante, quanto que o pai da criança ganha? Daí ela falou assim, eu não sei, mas pra mim 800 tá bom. E não, se o pai ganha R$10.000, por exemplo, que 30% seria R$3.000, não é porque você tem uma vida simples com o seu filho, que R$800 estaria suficiente, e o pai tá lá, com um carro novo, viajando, padrão de vida bom, comendo em restaurante uma vez por semana, vestindo bem, que seu filho vai ter que ficar ali passando apertado, só porque R$800 paga ali os gastos dele quadradinho. Não o faz filho sentido. tem que participar do padrão de vida do pai. Dos pais, na verdade, né? Porque pra gente, no fim das contas, quem fica com os filhos, quem tem os filhos residindo consigo, dispõe de muito mais do que 30% dos seus rendimentos. Então, por que o outro lado também não pode dispor de mais, se caso seja necessário? Entende? Olha, doutora, eu tô assim, assustada. Eu vou começar a colocar na ponta do lápis o que a Heloísa tá gastando e vou ligar pro Claudinei para falar para ele que... Mas não, no meu caso não, porque eu penso assim, eu acho que quando a gente ama o filho, né, as atitudes. Então, todas as vezes que... eu falo eu por conta, né, que a minha filha precisa de alguma coisa, ele tava lá, dava para ela gasta porque adora um doce, adora um mercado. E é isso que tem que fazer, porque a criança ela tem que se sentir amada, porque o gesto, a criança entende, né? O expressar do amor pelo gesto. Sim. Entendeu? A criança não vai guardar no coração dela, na memória, o distrato que a mãe tira com o dinheiro que caiu na conta, ela guarda tudo do pai. E tem pai que aí paga a pensão com raiva, com ódio, aí às vezes se afasta do filho, ou demonstra na atitude, ou às vezes, olha que coisa, às vezes a criança não entende, pede um negócio pro pai, pede pra sua mãe que eu paguei a pensão. Isso é muito fala que comum não dói. também, dói. Ô, Priscila, isso dói. Mas a Isso gente também não dói. pode se apoiar. Eu concordo plenamente com você, Cris, que o pai tem que ser, além de cumprir com a obrigação de pagar os alimentos, né, dessa responsabilidade, ele também tem que estar presente, porque isso faz parte da paternidade, né? Mas a gente não pode se apoiar nisso, porque ele é um pai presente, ele paga ali uma mixaria, mas ele sempre foi presente. Se ele paga pouco, porque ele não pode mais, tudo bem. É uma coisa. Agora, se ele paga pouco, mas porque ele fala assim, eu pago pouco, mas eu sou super presente, isso também eu não concordo. Eu também não. Porque a parte que ele não paga, a gente supre com dinheiro e com presença. E às vezes a gente às vezes a gente tem... eu digo nós mães, né? Tem pouca oportunidade de dar mais presença, porque a gente tem que trabalhar mais para suprir aquela parte que o pai não dá. Muito mais. Então, assim, é complicado. Assim, é óbvio que o pai que tá presente, ele não tá fazendo nada mais do que o dever dele. A gente não pode também vangloriar isso, achar que isso só que pai presente, que maravilhoso que ele é. Porque isso a gente faz todo dia. Então a gente também não pode achar que isso é um paizão só porque ele tá fazendo o mínimo. Que o papel dele é de ser pai. É de estar presente, de buscar na escola, de comprar o doce se o seu filho pede. É de ir na reunião escolar. Que a gente, mãe, os faz pais, tudo isso e mais um filhos de pais separados, você vai lá na reunião escolar, o pai não tá presente. Nunca tá. Raramente ele tá presente. Sabe o que o meu fala? Desculpa, Cláudia, te usar como exemplo. Eu vou lá, o que eu vou perguntar a Deus? O que eu vou falar? Por que Você ele mora mais com ela do que comigo? Então, por quê? Ele fala isso pra Daí mim. já se vê. A Heloísa me deu um probleminha esses dias, que ela tá muito chorando. Ela volta da casa dele, eu quero meu pai, eu quero que ele mora aqui.
depois de quase 2 anos separado. Aí eu fui falar com ele falou isso pra mim. Eu vou falar o quê? Ela mora mais com você do que comigo? Eu falei, não interessa, mas ela é tua filha, é por você que ela tá chamando. E você não é uma boneca que eu vou lá, compro e coloco dentro da minha casa. Então, eu imagino que a mulherada sofra com isso, porque tem criança que às vezes faz aquele joguinho emocional, que aí a gente se impõe com o coração partido, mas aí o pai joga isso na nossa cara. Não, mas ela mora com você. E aí, uma coisa que pesa também, viu, Priscila? Pra mulher, a gente parece que não tem direito de recomeçar a vida, porque aí você começa, né, ali, conhecer uma nova pessoa, tudo, e rola um ciúme natural dos filhos. Aí, quando a criança começa a dar esse tipo de trabalho que você vai falar com o teu ex, mas também você tá namorando com coisa que ele não tá. Exato. Entendeu? Então, a mulher também, como você falou, se sobrecarrega para correr atrás e também é privada de restituir a sua vida sentimental, principalmente. Exato. Porque não tem o apoio da família, não tem apoio de ninguém, porque aí todo mundo fica contra, né? Ai, tadinha da criança, espera um pouco, só que, poxa, a vida continua. Também exato. tem isso. Então, essas são muitas camadas, sabe, Cris? Por isso que a gente não pode relevar, simplesmente falar, mas pelo menos ele faz, porque a criança não vive, não é para viver pelo menos, não é para viver de migalhas, pelo menos ele é um pai presente. Não, porque a gente tem que ser presente, tem que garantir a alimentação, a gente tem que garantir o lazer, a gente tem que garantir a roupa limpa. Tudo isso. Ninguém conta essa parte de uniforme tá limpo, dobradinho na gaveta todo dia, a hora que a criança acorda para ir pra escola. E para lavar o uniforme, né? A máquina de lavar, tem tudo. Ai, gente, é uma coisa. Mas, para você que tá em casa, surgiu dúvida, tá? Tem o Instagram, só você colocar lá Priscila Paganini, que ela é a primeira que aparece e vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos pro próximo agora, que o nosso programa tá encerrando, você vai ter que voltar aqui. Porque, gente, eu fico nervosa quando você começa a falar, porque eu já quero entrar, já quero também... Bora lá, o que você quer falar mais aqui pro povo de casa? Vamos pensar agora, Cris, que outros assuntos aí que são... Uma coisa que, não sei se você vai concordar, esse relacionamento socioafetivo que você estava comentando, né? Porque às vezes acaba tendo adoção de criança. Nesses casos, até rolou alguma pergunta num vídeo que eu fiz à tarde, é a mesma questão. O juiz não vai olhar de um lado nem de outro, a lei vê de uma forma única essa parte que envolve toda esse trâmite de lei, né? Não tem mudança. É isso que eu queria saber, porque surge essa dúvida. Faz de novo a pergunta, que eu acho que eu não entendi muito bem o que você quis... Quando a gente fala de adoção, certo, né? Hoje em dia, a gente percebe, vamos falar, casamento de pessoas do mesmo sexo, melhor falando assim. A criança, né? Se tem uma criança no meio, é a mesma coisa? Muda alguma coisa? A lei exige da mesma forma? Como que é isso? Olha, depende, né? Assim, o casamento com pessoas do mesmo sexo, levando em consideração que uma das pessoas já tem um filho, é isso? Isso. E aí a outra parte vai ter que assumir, seria essa criança? Isso, seria isso que você está querendo dizer? Isso. A parte não é obrigada a assumir, e se porventura esse relacionamento vier... Porque é um pouco diferente, né? É uma situação um pouco diferente. Eu não vejo diferença num relacionamento... Porque a lei... as pessoas dizem que a lei favorece muito a mulher. E nesse caso? Então, mas assim... a família socioafetiva, por exemplo, né? O que seria? Pode ser, nesse caso, que você está me falando, né? Seria multiparental, a gente pode colocar dessa forma. Com pessoas duas pessoas do mesmo sexo, né? Do mesmo gênero, e uma das crianças ali. E vamos supor, eu tenho uma namorada, tenho uma filha, e a minha namorada se considera minha esposa, minha companheira, considera ali mãe da criança, pelo tempo de convivência e tudo mais. Ela pode requerer junto ao judiciário ou até mesmo fazer de forma extrajudicial uma maternidade socioafetiva. É isso que era a minha dúvida. Você esclareceu agora. Tá. Porque as crianças sofrem. Sim, ela pode requerer. Mas mais um relacionamento com pessoas do mesmo gênero não pressupõe necessariamente que haja uma maternidade socioafetiva ou uma paternidade socioafetiva. E também é importante dizer, Cris, eu tenho um caso desse, inclusive, de paternidade socioafetiva em relacionamentos de pessoas hétero.
Não necessariamente homossexuais. Sim. Entende? Entendo. Então, é possível, da mesma forma, vamos supor, você tá me contando que você é separada, né? É divorciada. E vamos supor que você tá num relacionamento já há 5 anos. E a sua filha retém a figura do seu companheiro como uma figura paterna. Ela tem o pai, ela reconhece o pai como o pai dela. Mas ela também pode reconhecer essa pessoa que tá dentro da casa dela, ajudando a criar ela como pai também, né? É ele que senta à noite para fazer a lição de casa. É ele que leva na escola. Ele vai nas festinhas da escola junto com o pai também, não é porque é porque o pai não pressupõe que o pai seja ausente, isso não pode dizer, não é necessariamente isso, mas simplesmente que outra pessoa também assume esse papel, por exemplo. Isso também, ele também pode requerer uma paternidade socioafetiva. Nossa, que interessante. E é uma coisa que muita gente casa não sabe, doutora, porque às vezes eu já vi, tem um amigo meu que ele chora. Eu perguntei da criança, ela não deixa mais eu ver. Eu falei, como não? Quando você foi se casar com ela, a criança tinha 2 anos, hoje está com 13, 14, ele falou, então, mas eu não sou pai, ela foi com o teu direito. Aí ele pode requerer, né, judicialmente, o direito de conviver, mostrar que o quanto essa criança fez parte da vida dele, o quanto ele se dedicou como pai, e ele pode requerer. É mais difícil nesses casos, né? Quando há uma divergência ali com a mãe, se a mãe não está concordando com a paternidade socioafetiva, quem dirá o pai dessa criança, que o pai também tem que ser ouvido. Muito. Né? Eu acho que o direito de ouvir, né, e de falar é de todos, sim, né? Exato. Direitos então, iguais. Nesse caso, vai ser difícil, eu lamento, mas é um pouco difícil ainda, assim, não que ele não possa requerer, de repente, de uma forma amigável, a convivência com essa criança ali, pegar quinzenalmente, como se fosse, né, ter um direito de visitas ali. Mas é possível, sim. Uma coisa você falando, eu lembrei, esses dias eu li na internet, que agora, na separação, mas diz que está chovendo de casos agora, judiciais, as pessoas que se separam pedindo guarda compartilhada, seja o raio que o parta, até de cachorro. Esse é um assunto que eu queria trazer. Eu tinha até esquecido, ainda bem que você falou. Foi, porque eu li. Quando a gente falou do tema, eu falei, deixa eu ver para perguntar para ela. Porque, menina, diz que em São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas não estão nem brigando por causa de guarda de filho, porque sabe que é direito. Guarda de animal. Uhum. E aí? É possível também, já temos julgados nesse sentido. O judiciário reconhece o direito de compartilhar a guarda e a convivência de pets. Então, hoje também é uma novidade no judiciário. Que legal, e gente. Já é possível, inclusive, estabelecer pensão, porque o pet dá gasto também, né, gente? O pet vai no corpo, TED. Menina, pra galinha também conta, porque eu tenho 2 cachorros, 1 gato e tenho, acho que 4 galos e 3 galinhas, gente. Tudo isso foi adquirido durante a união? Foi. Em conjunto? Em conjunto. Então, no mínimo, a ração dessa bicharada toda, ele tem que dividir com você. Então, amanhã eu vou lá no seu escritório, que você vai rever isso pra mim. Gente, e detalhe, foi tudo minha filha que pediu. O gato, os cachorros, só os galos que não, mas o galo eu pus porque falaram pra mim que galo no quintal podia acabar com o escorpião, que podia prejudicar minha filha. Sim. Então é em prol da Heloísa também. Gente, meu Deus. Cris. Eu tenho também um caso desse na verdade, a pessoa quer compartilhar os gastos mesmo, né? Com os bichinhos. Dos bichos e a convivência. E a outra parte não quer nem que compartilhe os gastos, nem a convivência. Não quer nada, manda matar, manda mandar lá na ONG. Não, a pessoa quer ficar, né? A pessoa que quer ali, que tá de posse do pet, não quer que o outro lado, que no caso é o meu cliente, né? Veja e nem divida. Não quer nem o dinheiro, no caso. Não quer dividir. Não quer nada, não quer dividir de forma alguma. Deixa aqui que eu cuido. Deus. Não quer, porque daí não quer. Pode, não sei, a gente não sabe as razões, vai né? entender, né? Mas tem. Isso é totalmente possível. E hoje em dia, os pets, eles ocuparam um pouco o lugar dos filhos, né? As pessoas têm menos filhos e mais pets hoje em dia, mesmo. Né? Então, por isso também tem essas novidades aí no âmbito do direito de família. Olha, meu Deus.
você vai voltar aqui. Eu quero mais uma vez aproveitar a oportunidade e te agradecer. Queria que você falasse para o público de casa o seu Instagram, o seu telefone, e aí vai chamar você lá, vai tirar as dúvidas, porque você trabalha toda essa parte familiar, mas né, uma excelente advogada. A gente viu que você tem garra, determinação. O que não for da sua patente, você com certeza deve ter uma equipe também que parte, né? Sim. Porque tem hoje o familiar, tem o trabalhista, tem o criminal, né? Tudo dividido direitinho, né? E eu tenho certeza que a sua equipe vai ajudar o meu público de casa. Então tá bom, Cris. Muito obrigada. Agradeço novamente a oportunidade. Princesa. Quem quiser me procurar lá, eu tenho um Instagram que é bem informativo nessa parte, principalmente do direito de família. E tenho também agora o TikTok, tá aí para as pessoas, né? O que mais tem é advogado no TikTok. Fiquei feliz quando eu vi você lá, comecei a te seguir, porque ali você faz videozinhos, coloca lá, é muito legal, né? Principalmente o pessoal previdenciário, que tem muitas dúvidas, direito trabalhista, família, gente. E ter alguém aqui de Botucatu nos representando no TikTok é maravilhoso, porque tem advogado que ainda tem receio, viu? A gente tá lá no TikTok também, acompanhando as tendências aí e levando essa informação para as pessoas, justamente para não ter tanto, porque tem tantos mitos em cima do direito de família, né, Cris? Com certeza. Na verdade, do direito de modo geral. As pessoas, às vezes, ficam presas a uma coisa que já não está mais em vigor, já ficou no passado. Exatamente. É muito dinâmico o direito, então a gente tem que estar informando as pessoas. Mudou tudo. Faz parte do nosso papel de advogado também. Então, lá, tanto no TikTok quanto no Instagram é Priscila Paganini Advogada. Quem também quiser o meu contato, meu endereço, só jogar lá no Google Priscila Paganini Advogada, que já vem aparece, lá. é logo a primeira. E aí, meu telefone é 14 99760 4737. 14 997 60 4737. 4737. Se você esquecer, entra no Instagram, procura ela lá ou procura eu que eu já te passo, tá? Que eu vou ser cliente número 1 dela. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço, Cris. Olha aqui, doutora, eu sou uma piada, cara. Justo no dia, né, olha só, o tema. Justo no dia dos namorados, dia 12 de junho, a gente tá falando de separação, pensão e quebra, tá? Isso é de propósito. Por quê? Faz parte. Porque é o seguinte, no começo, você vai concordar comigo, tudo é amor. Eu te amo, vida, paixão, te adoro, flores, só que depois que constitui família, aí você vê o outro lado da moeda. Sim. Né? Porque o ser humano é assim. Sim. E assim, Cris, o direito de família, né? Tanto direito de família, eu lá no escritório, minha equipe, a gente não atua só nessa parte quando tudo já está acabado. A gente atua na parte preventiva também, que eu estava dizendo para você. Dúvida disso. Então, para você que namora, que está aí começando a constituir família, é importante consultar um advogado para saber dos seus direitos, quais regimes de união que tem, né? Quais as diferenças entre eles, e tudo que diz respeito a esse âmbito, para começar tudo certinho, para não ter problemas futuros. Com certeza. Né? A gente não casa querendo separar, mas é uma coisa que pode acontecer. Né? E sempre, quando tem uma relação, não é todas, né? Mas algumas, um lado não quer ceder. Então, gente, para você que está namorando em casa, que vai assistir esse programa e falar, nossa, a Cris veio com um assunto nada romântico. Não, é romântico sim, porque aqui você está abrindo o olho, porque querendo ou não, é fato. Não adianta você querer reclamar do pai de seu filho, porque uma coisa, doutora, eu falo, lema para mim, tá? Saiba escolher, porque antes dele ser pai do seu filho ou filha, ele passou por um processo seletivo. Ele foi seu paquera, seu namorado, seu noivo e seu marido. Uhum. Se você pulou alguma dessas 3 etapas, aí tá explicado porque deu errado. O meu pastor sempre fala isso. Eu sou lá do Ministério Somos Um, e o pastor fala que se a gente segue, né, esse período, que é um processo, entendeu? De conhecer, se relacionar, antes de pensar em colocar um CPF novo na terra, a preocupação é menos, você evita a preocupação, porque a gente que é adulta, a gente supera mais uma criança, que envolve sentimento, responsabilidade. Então, fica um alerta para você nesse dia 12 de junho, que tá todo mundo comprando presentinho, levando para jantar, mas avalia. Porque se a pessoa
não é 100% com você, vai ser para um filho? Será que essa pessoa merece mesmo que você o presenteie com o filho? Porque filho, para mim, é presente. Sim. Eu amo os meus filhos, não me arrependo, amo de forma especial, né? O casamento acabou, mas ficou o carinho. Eu brinco tudo, uso o Claudinei de exemplo, porque ele não se importa. Mas, assim, eu falo que a nossa relação não deu certo porque não tinha que dar, mas ele é um excelente pai. A minha filha chora por causa dele, porque ele tem uma paciência que eu não tenho. Eu já sou muito direta. Ele brinca com ela, dá muito amor para ela. Então, se ele faz bem, ela sente saudade. Desde a minha gestação, ela se movimentava no meu ventre. E quando ele falava com ela, ele sabe o que eu estou falando. O Leonardo, meu filho mais velho, também é apaixonado pelo pai. Então, eu não tenho que reclamar. Entendeu? A reclamação que eu faço é comigo mesmo. Eu fiz algumas escolhas erradas. Mas, graças a Deus, eu não deixei isso passar para os meus filhos. E você aí de casa, mulher, presta atenção. Tá? Tem muita criança aí, ó, que igual a doutora falou aqui, sendo privada, né, de um passeio, de uma festinha. Por quê? A culpa é da criança? A culpa é de você que fez maus escolhas. Quando eu vejo esses negócios de feminicídio, né, que não justifica, mas, poxa, essa pessoa tinha um perfil violento, que ninguém se revela da noite pro dia. A pessoa ela vai deixando rastros. É igual a investigação policial. Há uma investigação ali e descobre o culpado. Como que vai se relacionar? Às vezes eu fico com o coração tão partido, eu falo, será que em nenhum momento essa mulher estava tão cega de paixão que ela não viu que a pessoa estava deixando sinais? Esse é um assunto bem bom pra gente falar também, vamos. Cris. Já vamos marcar pra gente falar? Esse é um assunto ótimo. Ótimo, porque tem crescido. Isso, e assim, esse questionamento seu aí é um questionamento realmente que as pessoas fazem, mas tem muita coisa por trás disso. Bora. Eu, inclusive, enquanto estudante de psicologia, posso fazer esse viés da psicologia também, para explicar o porquê que as mulheres não param. Gente, hoje é o dia de eu firmar pacto. Meu pacto aqui com a artista, com a Regina, vou firmar com você também. No mês de julho, doutora, olha o espaço na tua agenda, porque assim, você já virou oficial daqui do Entre Amigos. Se você for outro podcast, ficar com ciúmes. Gente, é sério, eu tô convidando ela para ser a nossa advogada oficial, para tirar dúvidas, porque da outra vez que você veio aqui, bombou. As pessoas perguntaram, você olha lá os meus rios, você falando, tá arrebentando. Ai, que ótimo. Muitas visualizações, então vamos marcar. Veja uma quinta-feira no mês de julho, menos a última, porque a última só tem 1 hora de programa por causa do quadro Hipernovo Eu. Mas, ó, segunda, a terceira, dá pra gente colocar você, e aí você já fica com esse tema, porque tem crescido muito. Mulheres não sabem que ouvir um grito também é considerado, né, uma pressão aí. A lei também não aprova, a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Fechou? Cris, só respondendo uma pergunta que você fez no começo, quando as meninas estavam aqui, o adultério deixou de ser crime no Brasil em 29 de março de 2005. 2005? 2005, faz só 20 gente, anos. Só 20? Ai, pouquíssimo tempo. Gente, eu achei que era na década de 70. Deixou de ser crime, mas 2005. Ainda é ilícito civil, que pode ocasionar inclusive, morais, né? Em danos morais em caso de divórcio. Gente, pelo amor de Deus, dia dos namorados, adultério não, tá bom? Brincadeiras à parte, sim, eu passei um pouquinho bastante do horário, mas Deus abençoe a cada um. Feliz dia dos namorados pros apaixonados, tá? E assim, gente, viva o amor. Independente com quem quer que seja, o amor, olha, cura tudo. Boa noite, até na próxima quinta-feira com Entre Amigos. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou Entre Amigos, com Cris Teixeira.